Começa agora Estúdio Promovil. Bate-papos e histórias do mercado de Live Brand Experience, eventos e ativações. Apresentação: Júlio Feijó. Olá, estamos de volta, agora no formato podcast, e é muito bom ter você aqui comigo. Vamos com mais um Estúdio Promovil, e você já sabe, aqui tem bate-papo descontraído sobre as coisas do nosso mercado de live, brand experience, eventos e ativações. Bom, pessoal, este é o episódio 13 dessa série Estúdio Promovil, e coincidência com esse número ou não, o episódio trata de um assunto bem sério, bem complexo. Ele não estava no cronograma que nós montamos para a temporada, mas eu gravei em função desse momento muito tenso que o mercado vive nesse início de mês de maio, né? Por conta dessa desordem no planejamento e na execução dos projetos de Brand Experience em todos os sentidos. Se você ouviu os outros episódios aqui do canal, você vai perceber que a minha abordagem com os entrevistados passa, em alguns momentos, por essa relação entre as agências, clientes e fornecedores, o modelo de negócio vigente, que na opinião de todos com quem eu falei, com quem eu falo, nunca foi o ideal e que agora se agrava por esses incidentes ocorridos aí. Primeiro lá no Lollapalooza, né, no final de março, com uma pessoa ferida com certa gravidade, e agora nas feiras, onde vários estandes deixaram de ser entregues, até esses acontecimentos aí na APAS Show, que por ser uma feira emblemática, dá um peso maior a essa questão de espaços não entregues, princípios de incêndio dentro do pavilhão, até o desabamento de uma estrutura durante a feira. Ou seja, a luz vermelha acendeu, a água do copo derramou. Então, fui falar com as pessoas da comunidade Promovil para ouvir opiniões sobre o que eles acham que está acontecendo. Eu até peço desculpa porque é uma semana em que eu tô com a voz bem complicada, ela já não é boa e com gripe fica pior, mas enfim, o objetivo é conduzir esses depoimentos aqui no podcast. E também porque quero pedir desculpa porque esse é um episódio editado, recortado, diferente dos outros que eu faço, em que eu dou play sem filtro e nós vamos do início até o fim. Nesse aqui a gente está usando gravações diretas do WhatsApp, tá? Mas ele é editado para ordenar os depoimentos. Eu não cortei nenhuma parte das falas dos participantes, as falas estão na integralidade. Então, antes da gente começar, eu quero agradecer ao Fernando Ribeiro da Netsa, que ancorou o episódio ao meu lado, ao Célio Ascar da AKM Performa, e que ele também fala em nome da Ampro, já que voltou a ocupar a cadeira de presidente do conselho por lá. Ainda com as entidades, eu falei com o Paulo Passos, da diretoria da Abrace, que é a organização dos montadores de cenografia e stand, talvez a principal classe afetada por esse momento. E desse grupo de montadoras eu ouvi também o Rodrigo Barros da GTM, o Zé Nogueira da B-Marketing, ainda fui ouvir na classe de fornecedores de AIB o Flávio Cateb da Ferrara, que coloca uma visão interessante a partir dos fornecedores desse setor. Ouvi também as pessoas da área de técnica, de áudio, luz, vídeo. E pelas agências eu falei com o Fernando, né, que eu citei anteriormente, do Célio. Ainda falei com o Marcelo Soares da Hype, que é um grande gestor de criação e produção. O Marcelo da Núcleo, que ele fez um relato da situação complicada que ele passou nesse início de maio, que é o pico dessa crise do setor de eventos corporativos e promocionais em São Paulo. Já a visão do cliente vem por meio de um cara verdadeiramente do ramo. O Guilherme Bailão da Heineken comanda uma parcela muito grande das principais ativações e eventos do país. E tem uma visão muito clara porque a trajetória dele tem sido feita nesse ambiente. Começou como produtor, passou por grandes agências como Bullet, B Ferraz, depois pelas áreas de promoção e eventos de grandes marcas, até esse momento dele da Heineken. Então ele conjuga uma posição de grande contratante de serviços de marketing para a Brand Experience, com uma larga experiência e visão sobre as dores deste mercado. Então vamos lá para o episódio.
Então, Júlio, obrigado pelo papo, realmente muito legal, a gente já se conhece há anos quando a gente falou, e conversar desse momento é muito importante, delicado, mas necessário para o nosso mercado, né? Eu acho que a gente já pode falar no nosso setor pós-pandemia, porque as coisas já estão acontecendo, né? Os eventos já são liberados, as feiras, tudo já é liberado, mas a gente está tendo um impacto muito grande que eu acho que ninguém parou para discutir sobre isso. Clientes, agências, fornecedores, que é, na verdade, o acúmulo de necessidade de projetos, de briefing, mas sem uma estrutura financeira dos fornecedores, das agências e também o entendimento dos clientes que o mercado está muito delicado. Esse acontecimento da APAS, a gente se falou nessa semana da APAS, né? Para mim, na verdade, é a ponta do iceberg que tá para explodir, né? Na verdade, a gente vê um stand cair, faz mais de 20 anos que eu não vejo acontecer isso. O último foi no Salão do Automóvel, há 20 anos atrás, que a gente lembra, um stand da Volkswagen, e que depois disso foi até uma data que todo mundo sentou para conversar, para ver os controles de seguranças, qual eram os fornecedores, e um cuidado muito grande dos clientes para saber como iriam fazer os próximos projetos. E a gente vê hoje, e não é só esse stand da APAS que caiu, na verdade eu estive lá e fiquei sabendo com os clientes e parceiros que na verdade teve vários stands que não foram entregues 100%. Então é a falta de capacidade e capacitação da mão de obra, a área de montagem de stand foi muito impactada, né? Uma das maiores, que mais foi impactada nessa pandemia, e a gente começa a ver a consequência disso. E na verdade, e como a gente falou, e que bom a gente teve a oportunidade de falar nesse podcast, que na verdade é um basta para o mercado, para a gente sentar, nós, agência, fornecedores, clientes, associações, Promovil e todo mundo, para discutir como a gente pode melhorar esse mercado e não deixar acontecer o que está acontecendo, um exemplo da APAS agora nesse momento. Eu creio que a APAS foi emblemática e me parece que foi uma situação ali ideal, porque foi um problema material, graças a Deus ninguém se machucou, mas ele acaba sendo emblemático, né? Ele acaba marcando um ponto, quer dizer, todos vêm falando nos grupos, nas redes sociais sobre isso, e aí agora com esse acontecimento o assunto cresceu mais ainda. Mas essa é uma situação, Fernando, que já vem de anos, quer dizer, me fala um pouquinho sobre essa relação, a relação job a job, por que você acha que ela existe? Você agora está trazendo as Martechs para o redor do ecossistema da Nets e tal. Você acredita que essa relação vai mudar algum dia? E qual é a origem disso? Você é um cara com muitos anos de mercado aí. Eu, na verdade, vejo ainda com dificuldade a melhoria do setor. Porque, na verdade, como muitos players e novos players entrantes nesse mercado, que eles querem ter o portfólio para poder se qualificar ou para poder conseguir outros jobs. Então é aquela coisa, na verdade, eu abri a agência Nets há 22 anos, né? Sempre com a preocupação da rentabilidade e da sustentabilidade da empresa. E eu vejo que o mercado era praticamente 90%, não sei se hoje é 80%, 90%, eles estavam mais se preocupando com o faturamento e com o cliente na casa do que a rentabilidade do job e a sustentabilidade da agência. Então isso acaba sendo um limite que veio antes da pandemia, né? Na verdade, me preocupa porque em jobs grandes, em eventos grandes como o Salão do Automóvel que você falou, a gente sempre foi meio que auditado pelas empresas, né? Qual é a nossa saúde financeira, qual é a sua capacidade, entrevistavam clientes e fornecedores anteriores para saber a capacidade da agência e dos fornecedores para executar um trabalho, e eu vejo que agora não, parece que pós-pandemia, qual é o melhor preço, qual a maior forma de pagamento extenso pelos clientes, e quem fechar leva. E daí tem essa consequência da APAS, que caiu um stand, como você falou, graças a Deus não aconteceu nada. Mas cair um stand no nosso setor é igual cair um prédio, né?
É igual cair um prédio de uma construtora, que todo mundo teria que parar e falar, vamos discutir para melhorar um mercado que ele não pode ser desse jeito no primeiro grande evento do ano, né? Pós-pandemia. Tivemos um problema no Lola, né? Que foi o primeiro evento do ano realmente de shows e tal, né? Um outro tipo de evento, quer dizer, o mercado é multifacetado, quer dizer, uma feira de supermercadista é muito diferente do Lollapalooza, mas a origem dos problemas são os mesmos. Tivemos um problema lá de uma torre tá caindo, infelizmente, lá um jovem machucado, então é uma coisa que vem ocorrendo mesmo e eu acredito que é hora de parar. Na pandemia, todo mundo disse que era a grande oportunidade de parar tudo, de revisar tudo, acabou não acontecendo, enfim. Então, Fernando, e aí a gente chega naquele ponto que qual o caminho, quais seriam os primeiros passos, o que nós poderíamos fazer para reverter e melhorar um pouco essa situação? Obrigado, Júlio, pergunta muito boa. Na verdade, primeiro eu acho que... o cliente que ele demanda o trabalho, ele deveria ter um filtro bem maior e uma análise mais criteriosa das agências e fornecedores que ele vai colocar. O mercado, eu te falo, eu estou há 22 anos nesse mercado, ele está caótico e na cadeia produtiva, na cadeia de suprimentos de fornecedores e muito nas agências e os clientes têm que ter a coerência e a disciplina de filtrar e capacitar e decidir qual é o melhor caminho de fornecedores para tocar o projeto deles. Isso é importante. E outro ponto é a gente e um canal mega super importante como é a Promovil, e você, Júlio, que é um cara incansável, que está nesse mercado em todas as pontas, em todos os eventos, trazer para você, para o canal, uma discussão de debate sobre esse tema, né? Na verdade é um tema muito importante, porque eu abro a Circle aqui para vocês, a gente traz clientes, a gente traz fornecedores, a gente traz agências, a gente traz associação, para a gente falar um pouco como a gente pode melhorar e qual é a percepção de todas as áreas. Os suplementos começam a falar da área deles, os clientes começam a falar da posição deles, a associação pode falar da posição deles, a Promovil, como um influenciador muito grande, pode falar da posição dela, e a gente pode debater em outros podcasts e outras discussões para tentar melhorar e trazer uma melhoria para esse mercado. O que você acha? Não, eu acho legal. Aliás, parabéns pelos estúdios aqui da estrutura do coworking, né? Da Netsa, da Circle. Acho que é muito legal, tem uma estrutura muito boa aqui e a gente pode trazer as pessoas, claro, para discutir isso. Vamos fazer essa série porque eu acredito que é muito importante para o mercado. Pois é, Fernando, eu passei uma mensagem ao Célio Ascar, da AKM Performa, que toca muitos projetos e que também está falando atualmente em nome da Ampro, que é a Associação das Agências, já que ele voltou a ocupar a cadeira dele como presidente do conselho, e ele mandou um áudio para nós aí falando dessa situação. Vamos ouvir. Quando a gente se propõe a trabalhar com eventos, e neste caso stands e feiras, a gente tem que estar com um radar muito grande na escolha do fornecedor. E a escolha do fornecedor passa também pela parceria, porque não adianta a gente também escolher o fornecedor pelo menor preço, que é isso que os clientes fazem com a gente critica tanto. A gente tem que escolher o fornecedor, que é o nosso parceiro num projeto desse, pela sua capacidade de entrega, pelos profissionais que vão trabalhar na execução e principalmente pela credibilidade ao longo da história. Então nós, como agências, somos responsáveis pela essa escolha de todos os parceiros que vão trabalhar com a gente. Mas o principal é trabalhar com esses parceiros de forma muito competente, muito profissional e sempre preocupado com as pessoas que vão trabalhar, que é elas que vão na madrugada montar, que vão ter o padrão de qualidade. Então é isso que eu sempre falo aqui dentro da agência. Quem é o fornecedor? Quem é o parceiro? Ele está do nosso lado? Nós estamos dando os melhores formatos para ele de trabalhar? Nós estamos fazendo o melhor prazo de pagamento com eles? Porque também senão vira uma cadeia que o cliente nos esmaga, a gente esmaga o fornecedor e aí acontecem essas catástrofes.
Então, uma postagem aí no Instagram, @promovil, sobre essa questão que aconteceu na APAS, gerou uma quantidade enorme de comentários. Alguns, a Carla C. Salazar, a famosa história, não tenho budget, mas preciso. E do outro lado a agência, deixa que eu faço por menos. A Carol Figaro, quando a gente perde a concorrência por preço, ela comentando que quando se perde a concorrência por preço, acontece isso também. A Aline Berkovics, lamento o ocorrido, principalmente nesse momento tão importante para todas as empresas relacionadas a evento com a retomada dos eventos presenciais. Carolinha, o pra ontem tem suas consequências, mudança de última hora. É muito triste ver um trabalho acabar assim, mas fica de alerta, é preciso respeitar a área de produção também. Se disse que não dá mais tempo, não dá. Fernando, esse foi um dos posts muito comentados, nós publicamos muitas coisas legais sobre ativações e tal, e existe um engajamento. Nesse aqui é uma maturidade também do mercado, das pessoas, dos profissionais do mercado que percebem isso, né? Isso é perfeito. Esse sobre as agências aí, o que você tem a dizer? Não, eu acho perfeito isso, e bastante as pessoas com a visão da produção também, né? Porque além de toda essa dificuldade de análise financeira, capacitação do fornecedor, para ver se ele tem capacidade de entrega financeira ou estrutural, mas a gente vê também dos limites de prazo, né? Eu não sei o que aconteceu nesse caso, a gente pode ir a fundo, mas também tem a coisa, né? Eu acho que cada vez mais as empresas têm que respeitar a agência em questão, o prazo não dá, a gente tem um limite de execução e tudo mais, né? Não dá para saber ainda as causas, a gente vai saber, mas como você falou um pouquinho no começo do podcast, esse é o começo de uma coisa que já vinha acontecendo há alguns anos atrás, e com certeza 2 anos de parada por uma pandemia deve ter acontecido, e como está acontecendo muita coisa no setor. Muito bem. Bom, agora eu vou trazer um áudio que eu considero o mais importante de todos, sem nenhum demérito a todos os colegas que falaram e que vão aparecer aqui no podcast, mas é a visão do cliente, né? Que é, no fim do dia, aquele que faz a roda girar. E a fala do Guilherme Bailão, que é o diretor de Brand Experience and Sponsorship da Heineken, além de somar para as nossas reflexões, mostra também um momento que para mim é novo, onde um executivo aceita o nosso convite e fala abertamente dessas questões bem no momento da crise. E aí é isso, quando em um momento crítico um cara como o Bailão se propõe a participar como ele fez aqui, isso faz eu me tornar mais otimista, porque eu tenho uma sinalização, mesmo de que muito tênue, de que são possíveis os futuros com todos, agências, fornecedores, produtores e principalmente os clientes, pensando no sentido da verdadeira sustentabilidade do setor. Então eu perguntei a ele via WhatsApp 2 questões. A primeira foi sobre como ele está percebendo essa retomada, que vinha com muita expectativa e agora está gerando toda essa preocupação. Então solta a sonora do Bailão. Bom, pessoal, de fato, estamos vivendo um momento intenso, mas também tenso com esse retorno pós-pandemia, se é que podemos dizer isso. Intenso, pois são inúmeros eventos acontecendo ao mesmo tempo, desde os que foram reprogramados por conta da pandemia, mas também as novas iniciativas e produções que estão surgindo. Essa grande quantidade de ativações de marca, eventos, experiências, é claro que acompanha o comportamento dos consumidores, que estão ávidos aí por curtir a vida com liberdade, reencontrar amigos, ver pessoas, enfim, viver experiências outdoor. Mas quantidade nem sempre quer dizer qualidade, não é mesmo? A parte tensa dessa história é que, infelizmente, temos visto algumas falhas técnicas, problemas e resultados aquém do planejado e do esperado. Qualidade de entrega e segurança são 2 fatores que não podemos deixar de lado, em hipótese alguma. Por isso, cabe ao mercado como um todo se reorganizar, e eu digo fornecedores, agências, clientes, se reorganizar e agir com mais prudência. Atenção aos prazos, atenção aos detalhes e, obviamente, a saudabilidade do negócio como um todo. Essa é a minha opinião. Estamos aqui focados para que essa volta, para que esse ano seja de experiências incríveis e, acima de tudo, com segurança. É isso aí. Muito bom. Bom, aí depois, nesse papo pelo WhatsApp com o Bailão, eu coloquei na timeline dele uma outra pergunta. Se na visão dele esse gargalo aí que nós estamos vivendo, enfim, é uma situação momentânea aqui em São Paulo, ou se o uso de ações presenciais vai para um nível que jamais vimos por conta desse momento que eu chamo que é o
fenômeno experience, né? Porque tudo virou experiência, as marcas querem experiências e tal. Então eu quis saber dele se isso é momentâneo ou veio para ficar e vai crescer muito mais, e pedir para ele também traçar alguns cenários possíveis aí, inclusive envolvendo digital. Vamos ouvir. Acredito também que o momento das ações presenciais já nos diz muita coisa e ainda do que está por vir. O lockdown e essas inúmeras restrições que nos foram impostas pela pandemia, com certeza provocam um repensar de valores e um check do significado de viver. Para mim, isso é uma grande oportunidade para o nosso mercado, né? Uma grande oportunidade para as experiências. Somado a esse gatilho, eu digo que temos ainda a tecnologia que precisamos levar em conta. Cada vez mais, obviamente, faz parte do nosso dia a dia e das nossas ações de marketing, sejam eventos ou ativações de marca mesmo. Cada vez mais seremos capazes de promover experiências incríveis para os consumidores, de maneira física, mas também digital, real ou virtual, enfim, sem a presença de barreiras entre elas. Uma complementando a outra, indo e voltando, entre diversas plataformas com formatos adequados ao momento de consumo daquele conteúdo, por exemplo, e de tal meio ou ambiente. Acho que é isso. Estamos evoluindo cada vez mais e, por que não, quem sabe teremos uma revolução daqui para frente. É isso aí, obrigado pessoal. Então é isso, né? Ouvimos aí a opinião do Bailão, a quem eu agradeço novamente aí por ter participado aí desse episódio do Estúdio Promovil. Bom, um outro amigo que parou tudo, me atendeu na hora, inclusive ele estava viajando e cuidando de uns projetos importantes, foi o Rodrigo Barros, presidente da GTM, que é uma gigante da área de cenografia, enfim, um dos principais atingidos aí dentro desse setor. Não ele, a empresa dele, que está entregando normalmente os projetos, mas enfim, ele como um cara muito participativo e muito preocupado com o ecossistema de onde ele realiza os trabalhos, também demonstrou sua preocupação e mandou um áudio para nós. Vamos ouvir. Oi, Júlio. Primeiramente quero agradecer o convite de falar um pouquinho sobre a situação. O que eu tenho a dizer é o seguinte, isso era uma tragédia anunciada. A gente cansou de avisar na época da pandemia, na época que a gente estava parado, que tudo ia voltar de uma forma diferente, que a gente tinha que repensar nos prazos, a gente tinha que repensar na forma construtiva. E não, todo mundo voltou desesperado, tendo que recuperar o prejuízo, aceitando os projetos, os trabalhos a qualquer custo e a qualquer preço. Portanto, é o resultado que a gente tem agora. Equipes não capacitadas para fazer trabalhos grandes, as empresas aceitando os prazos que não correspondem ao tamanho do trabalho. Enfim, é hora de repensar. Não dá para trabalhar dessa forma. Cenografia, stand, não pega na prateleira. Tem que ser detalhado, tem que ser construído, tem que ser montado e por gente boa, gente capacitada. A gente tem que repensar nos prazos, senão a gente vai continuar tendo problema. Obrigado e um abraço para todo mundo. Bom, nessa rodada em que eu fui ouvir representantes de todas as classes envolvidas nessa confusão enorme, eu conversei com o Paulo Passos, da Abrace, que é a organização dos montadores de cenografias e estandes, talvez a principal classe afetada por esse momento. E também fiz as perguntas para ele. A primeira é como ele está vendo esse momento de retomada e essa situação toda aí que nós estamos passando. Vamos ouvir. Olá, Júlio. Sempre um enorme prazer estar falando com você e obrigado pela oportunidade. Bom, vamos tentar responder a tua pergunta. A última bola de cristal que eu tinha, que quebrou, foi como voltaríamos. Achava eu que voltaríamos feito uma bola de neve. Então, uma bola de neve, conforme ela vai descendo a montanha, ela vai criando força, ela vai criando tamanho. E nós voltamos feito uma avalanche. Né? Ou seja, voltamos com força. Agora, vamos olhar um pouco o copo meio cheio em vez do copo meio vazio? O que demonstra isso? Demonstra a força econômica do nosso setor. A locomotiva financeira, econômica, que são as feiras de negócios, os congressos, os eventos que nós fazemos aqui no nosso estado, na nossa cidade de São Paulo. Então, um estrondoso sucesso. Então, é o lado positivo, extremamente positivo do que está acontecendo nesse momento. Só que, como uma pororoca, você tem um outro lado que são forças que acabam se chocando.
saímos de 2 anos de uma pandemia. E nessa pandemia, o sistema expositor, as empresas que são fornecedoras do sistema expositor nacional, então não estou falando de montadoras, mas também estou falando de empresas de locação, de imóveis, de equipamentos e assim por diante, e mesmo aqueles fornecedores para as montadoras, né, boa parte dessas empresas fecharam suas portas. Outra parte tiveram de diminuir a sua capacidade, diminuir a sua infraestrutura para se adaptar a esses quase 2 anos parados, né? Algo, quero queira, absolutamente normal e que aconteceu em outros setores econômicos também. Então você começa, veja só, você entra num período em feiras com enorme sucesso acontecendo, lotadas, e você não tem a infraestrutura para atendê-las, ela está aquém, ela não está conseguindo atender da forma como todo mundo gostaria de atender. Está atendendo? Está, mas da forma como todo mundo gostaria de atender. Então, com muitos sacrifícios, você quer saber, por parte de todos os envolvidos, até virando noite, coisas que há muitos anos não acontecia, né, dentro dos nossos pavilhões. É pontual? Sim, é pontual, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas é o que está acontecendo nesse momento. E aí você tem um terceiro fator, que é a grade. Veja, você também teve 2 anos, não são só as empresas fornecedoras, os grandes eventos também vários deles foram cancelados e adiados nesses 2 anos, e que estão se realizando agora. E isso você acaba montando uma grade, de novo, pontual, né, que ela acaba criando uma série de dificuldades. Quer um exemplo? Essa semana nós tivemos aí 3 grandes eventos de enorme sucesso que normalmente aconteceriam em datas separadas. E são grandes eventos com muitos sendo construídos, com muita necessidade de produtos, serviços e assim por diante para atendê-los, que aconteceriam em datas separadas, então estão acontecendo na mesma semana, na mesma data. Isso acaba complicando muito o trabalho de todos. Confesso que eu particularmente, meus 40 anos de carreira, eu nunca vi isso, né? Eu nunca passei por isso, nunca passei por um momento tão complexo e difícil como esse. A gente, óbvio, todos nós passamos por momentos pontuais, situações pontuais, mas não de uma forma generalizada como a gente está agora. Mas, de novo, eu confio muito na capacidade do empresariado, do setor como um todo, e a gente tentar passar por essa fase. Quanto ao instante que você comentou, eu prefiro não tecer nenhum tipo de julgamento, até porque nós não temos conhecimento dos detalhes técnicos do que realmente aconteceu. Só corrigindo, já aconteceu sim no passado recente, nós tivemos outros casos, e a gente foi atrás, fomos ver através dos órgãos competentes, com a ajuda do CAL, enfim, tentar entender o que realmente aconteceu, e aí sim a gente pode julgar, fazer algum tipo de comentário. Sem, portanto, dados técnicos, eu seria irresponsável da minha parte fazer qualquer tipo de julgamento. Muito bem. Aliás, eu tenho uma outra resposta do Paulo que eu vou colocar em seguida, mas eu quero aproveitar aqui para fazer uma crítica à organização do Prêmio APAS Popeye, que é o troféu que eles dão para os estandes, né? Que é organizado pelo Popeye, uma associação, enfim, de merchandising. E eu explico. A gente recebeu na redação do Promovil o resultado do prêmio, demos na íntegra, com fotos das pessoas no palco, e a organização não menciona o nome das agências e das montadoras que fizeram os trabalhos, apenas o nome dos clientes, dos contratantes. E eu acho isso uma falta de respeito tremenda com essa classe, agências, mas principalmente montadoras, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Na sua fala lá durante a entrega, o presidente da APAS, o Carlos Corrêa, se limitou a pedir desculpa por conta da feira não ter sido realizada nos 2 últimos anos, quer dizer, alguma coisa que eu acho que também não tem muito sentido. Por parte da APAS, eu não fico surpreso, porque a gente percebe o descaso deles quando a gente visita os banheiros no momento da montagem, a ausência de um espaço para o pessoal de operações fazerem suas refeições em lugares organizados, com o mínimo de dignidade que eu acho que eles merecem. Bom, a APAS como organizadora não liga muito para isso. O que eu fico surpreso é porque o Romano Panceira, da organização efetiva da feira, e o Bruno Busquet, que é o presidente do Popeye Brasil, que estão por trás dessa entrega de troféus, são homens da área, dirigem agências, têm noção do que está acontecendo, mas
a meu ver, preferiram dar as costas para esses fatos e perderam uma bela oportunidade para homenagear as montadoras, que no fim do dia lutam nesse momento terrivelmente contra problemas financeiros que elas passam, pela escassez de mão de obra, e tudo isso que aconteceu e que está refletindo em todos os empresários desse setor, e que é muito ruim. Eu não gostaria de estar no lugar deles. Com relação a APAS, ao Romano Panceira, ao Popeye Brasil, ao Bruno Busquet, é aquilo que eu digo, cada um dá o que tem, né? Muito bem, agradecendo ao Rodrigo Barros, sempre muito gentil com a gente. E eu também falei pelo WhatsApp com o Marcelo Soares da Hype. Aliás, eu já tinha falado com ele disso numa outra conversa, num podcast que nós gravamos também, e que também está aqui no Spotify. Gravei com ele, com o Hortali, sócio dele lá na Hype. E o Marcelo já tinha me explanado essa situação crítica já há um mês atrás, e ele reforçou aí também com algumas coisas que nós tínhamos falado em off depois. Roda aí. Fala, Júlio, obrigado mais uma vez, estar participando do Estúdio Promovil. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês e poder de alguma forma contribuir para a evolução do nosso mercado, para a consolidação desse momento tão difícil que a gente vive, né? Bom, para a gente aqui, a gente tem uma frase que representa muito a nossa visão pré-pandemia, durante a pandemia, e está nos guiando até hoje, né? A gente usou uma frase que falava sobre coragem com responsabilidade. Muito disso veio por conta da necessidade de, durante a pandemia, a gente cumprir com protocolos, uma série de regras estabelecidas, uso de máscara. Foi muito complexo realizar eventos. A gente tinha que estar disposto, todos comprometidos, em fazer e cumprir tudo isso para que a gente pudesse exercer a nossa profissão, o nosso trabalho. Então a gente usou coragem com responsabilidade como um grande mote desse momento que a gente viveu. E como é que a gente construiu essa visão, né? Primeira coisa, planejamento, né? Dentro do mínimo possível, a gente tinha que se planejar para executar eventos, não tinha jeito. Tinha que, com essa série de protocolos, essa série de coisas que eram exigidas para a gente realizar um evento, a gente tinha que ter planejamento mínimo. Então, o planejamento foi algo fundamental. Segundo ponto, profissionais, né, super capacitados, profissionais comprometidos com aquele momento em fazer. Eram poucos trabalhos, então eles tinham que estar muito comprometidos com as agências, e a gente trouxe muito especialista na época para poder executar de uma melhor maneira possível. Terceiro pilar, a gente falou sobre os parceiros, né? Então os parceiros estratégicos, aqueles que já vinham com a gente e permaneceram com a gente, que estavam alinhados com essa mesma visão, né? A coragem com responsabilidade era algo que a gente queria levar para os outros e para os parceiros, clientes, todo mundo, para que pensassem juntos sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo. E por último, o mais importante, um cliente comprometido com aquilo. O cliente envolvido com a necessidade de se cumprir com esses protocolos e uma necessidade muito cirúrgica de executar eventos naquele momento. Bom, dito isso, a gente conseguiu, sobrevivemos, estamos aqui hoje. A gente vive o oposto agora, o oposto. Então, uma demanda desenfreada de trabalhos ainda, uma demanda reprimida que vem sendo soltada aos poucos em volumes razoáveis e que a gente não consegue cumprir com o planejamento, né? Não é possível que a gente não sabia que existiria um Rock in Rio agora, acontecer esse ano. Não é possível que a gente não sabia que aconteceria uma APAS. Não é possível que a gente não sabia que aconteceria o Lollapalooza. Claro que de alguma forma ou de outra, com uma margem ali, você vai se planejar para isso. Tanto nós, agências, como os clientes. Né? Porque que não existe planejamento para que a gente possa executar as coisas com mais segurança, com mais tempo. A gente tem que aprender com aquele momento que a gente viveu, né? Segundo ponto, profissionais. A escassez de profissionais, acho que durante a pandemia são quase 2 anos e meio aí, onde profissionais, muitos deles abandonaram o trabalho, a profissão, foram para outros segmentos, né? Um surgimento de novos profissionais abraçando mais de um trabalho ao mesmo tempo, ou seja, não existe um comprometimento geral, então uma dificuldade de se encontrar esses profissionais agora. Terceiro ponto, os parceiros. Quantos deles não ficaram pelo caminho, né? Durante a pandemia, muitos deles ficaram ali, abriram mão, não aguentaram, não suportaram a pressão que tinha ali e desistiram. Então a gente tem menos hoje parceiros para executar, fornecedores e tudo mais, né? E alguns retomando ainda, né? Alguns se reconstruindo, então assim, não estão ainda navegando em águas tão plenas assim.
E por último, o nosso cliente. O cliente ele tem que estar comprometido ainda com esse momento, né? O momento é frágil para todos, tanto para os clientes quanto para a gente, agência, né? Então acho que precisa haver esse entendimento para que a coisa aconteça de uma melhor maneira para todos, né? Para clientes e agências e fornecedores, claro, não tem dúvida. No nosso processo aqui, a gente tem alguns exemplos que eu acho que são válidos, né? O primeiro deles é assim, reconhecer quem somos e para quem somos e a nossa capacidade. Então, assim, a demanda a gente tem todo dia, tem briefing todo dia, muitos briefings e tudo mais. Até onde a gente consegue absorver isso? Então, a gente, com muito cuidado, mantendo a visão de coragem com responsabilidade, a gente abriu novos clientes aqui, mas a gente mantém ainda muito, muito austera a nossa visão de abraçar novos clientes e novos projetos. Por quê? Porque a gente entendeu que durante a pandemia um dos nossos focos era manter os nossos clientes vivos aqui, os que a gente tem conta, os que a gente tem boa relação, e mantê-los aqui. Então mantivemos isso pós-pandemia, que a gente entende que nos supre hoje diante desse momento de adaptação. E isso a gente consegue planejar melhor, consegue fazer. Tem um trabalho que a gente fez aqui que é bem interessante, que é de plug and play, que a gente chamou, que é de fazer contratos de médio e longo prazos, tanto com parceiros profissionais, como produtores, como diretores, como também com fornecedores, parceiros, né? Então a gente tem contratos de médio e longo prazo que nos permite uma segurança na entrega, o que nos permite um planejamento melhor financeiro, o que nos permite também uma entrega de melhor qualidade, né? Dito isso, aqui a gente entende que o ano de 2022 ainda é um ano da gente se adaptar, da gente encontrar o formato de novo, de como a gente vai agir com as situações todas. Não é um ano de voo pleno ainda, é um ano de adaptação, de fomentação daquilo que está voltando. 23, quem sabe, é o ano que a gente estabilize isso e a gente consiga ter uma vida um pouco mais organizada, e efetivamente 24 é o ano que a gente consolida tudo e aí a gente volta a ter uma operação um pouco mais robusta, um pouco mais dinâmica. Essa é a nossa visão aqui, o que a gente acredita e a maneira como a gente leva. Espero ter contribuído de alguma maneira, sabe que pode contar com a gente sempre, né? Nossa visão é de que o mercado cresça junto, todos juntos, a fim de um propósito melhor. Obrigado, Júlio. Valeu, meu irmão. E é isso, nesse podcast em que eu estou ouvindo aí pessoas do mercado, de todas as áreas. Eu tenho também a conversa que eu tive com o Orlandinho, ganhador do Prêmio Live ano passado, diretor da Apple Produções, e aí ele traz para nós a visão da técnica, né? Daqueles profissionais que lidam com som, luz, projeção, LED. Também tem um papel importante nessas produções, e ele tem uma visão bem peculiar aí do momento que o mercado vive. Vamos ouvir. Sim, a área técnica vem sofrendo um pouco com essa desorganização, sim. A gente entende que a desorganização ela vem da partida, né? Muitas vezes até do próprio cliente final, sem saber realmente o que ele quer, e com os prazos curtos, principalmente para as coisas médias. Os eventos grandes, aí sim, continuam com um prazo ok, para a gente poder pré-produzir e entregar bem feito. Mas o ponto que está pegando aqui não é nem tanto essa desorganização. A gente entende que as pessoas do nosso meio estavam um pouco enferrujadas para o presencial e agora estão retomando já, graças a Deus. Mas o ponto que pega aqui são dois. O primeiro ponto é a ausência de profissional capacitado, né? Equipe técnica está cada vez mais difícil, né? Todas as empresas de técnica estão trabalhando muito, graças a Deus. Então acaba que falta mão de obra qualificada. E o outro ponto que pega muito aqui é a ausência de componente para você poder comprar equipamento. Então você tem a demanda de compra, de investimento. A gente tem vários equipamentos que a gente gostaria de ter comprado e quer comprar. Só que com a ausência de componente, esses equipamentos não conseguem ficar prontos para a gente poder fazer a importação dele, seja chip ou qualquer outro tipo de componente. Então existe esse momento, que é um momento muito bom, graças a Deus, estamos retomando, estamos trabalhando, as coisas estão andando. Acho que o mercado vai se adequar novamente, né?
e as pessoas vão lembrar como é que era o evento presencial e todas as demandas e times que eles precisam para serem entregues, tanto os clientes finais quanto as agências. Acho que isso já está voltando muito bem. Agora, a falta de mão de obra e a falta de componente para aquisição de equipamentos novos é o que está pegando mais agora na parte técnica aqui para a gente na Apple. Bom, quero agradecer o Orlando Sgarbi, nosso querido Orlandinho, que também passa por um momento delicado de saúde, vem se recuperando e fica toda a nossa torcida pela recuperação dele. É um guerreiro, tá encarando com uma coragem, um otimismo muito grande isso, então um beijo para você, Orlandinho, e que isso passe logo. Bom, falei também com um outro grande empresário da área de cenografia e montagem, que é o Zé Nogueira, da B Marketing, e ele também passou as impressões dele sobre esse momento. Roda o áudio. Então, Zé, falando no podcast do Estúdio Promovil, a tua visão sobre esse momento pós-pandemia e tudo isso que está acontecendo? Esse momento pós-pandemia, eu acho que ele veio com uma força muito grande, porque o mercado estava repreendido, né? E agora, com a liberação de todos os eventos, o não uso de máscara, com comprovação somente da vacina, eu acho que veio muito forte aí os eventos. Tanto é que, se você reparar, tem feiras que não eram juntas e estão sendo juntas nesse primeiro momento, que eu acho que no ano que vem começa a se normalizar. Mas é bom para as empresas que sempre têm estrutura, são profissionais e não deixam o cliente na mão. Então isso é muito importante, porque tem muito aventureiro aí no mercado que acha que com uma empreita consegue realizar muita coisa. Não consegue, ele consegue sim junto com uma estrutura por trás. Então, nesse momento, nós vamos ter muitas pessoas fazendo isso, mas o mercado, para mim, até o final do ano, ele vai começar a se normalizar e vai ter as empresas que têm estrutura, que são sérias no mercado, essas sim vão continuar e vão conseguir colocar um valor justo para cliente e fornecedor, né? Indústria. Você acha que essa relação ainda era um pouco injusta para os fornecedores, a questão do cliente colocar preço sem ter a ideia realmente do que é o projeto, e acaba resultando no que a gente viu na APAS, com estandes inacabados e acidentes? Exato, eu tenho certeza absoluta sobre isso, porque tem vários clientes que se baseiam num valor de 5 anos atrás e não acompanharam de perto todo o aumento que a gente teve de matéria-prima. E vou citar alguns aqui: madeira, ferro, combustível, que isso aí reflete em lona, adesivo, napa, tudo que a gente usa para montagem do stand. Então, quando a gente fala que o valor de metro quadrado é X, é porque a gente trabalhou esse orçamento e atualizou esse orçamento, esse valor. Não é da nossa cabeça, eu botei o dedo para o alto e falei, vou cobrar tanto. Não é isso. A gente fez toda uma pesquisa e viu a real necessidade. Porque nós temos estrutura, a gente tem custo fixo e a gente tem que sempre entregar o melhor. Então, mas tem cliente que ainda não enxerga isso, mas muitos já estão enxergando. E preferem estar com uma empresa com estrutura, pagando o valor justo para os dois, do que ficar fazendo leilão de preço. Bom, obrigado, Zé. E ainda sobre essa questão de mão de obra escassa, né, que a gente vem enfrentando em São Paulo, eu ouvi também vários outros produtores que me disseram uma outra situação. Com o início das grandes feiras agropecuárias pelo Brasil, que começou com a AgriShow e que agora segue com grandes eventos no Centro-Oeste, segundo o que me falaram, os valores pagos para quem vai para lá são maiores do que aqui. Tem a questão das diárias, porque envolve longos deslocamentos, o fator das viagens, que acaba sendo um atenuante psicológico a essa tensão que eles sofrem pela urgência e velocidade que os projetos têm que ser entregues. Aliás, sobre isso eu tive um relato de um montador que teve... me contaram que um montador teve a mão amputada na AgriShow, porque ele estava manejando uma estrutura com energia de alta tensão sem a experiência necessária por falta de alguém mais preparado. Então, infelizmente, está acontecendo essas coisas todas, né? Bom, nesses contatos com as pessoas do mercado, eu conversei também com o Marcelo da Núcleo, que analisa esse momento e ele faz um relato de uma situação própria complicada que ele mesmo passou
nesse início de maio, pico dessa nova crise do setor de eventos corporativos e promocionais em São Paulo. Vamos ouvir. Oi, Júlio. Obrigado pela oportunidade de falar e aproveitar esse momento. E, inclusive, que momento, né? Nos deixa bastante preocupados com a forma que o mercado está reagindo a essa retomada. Acho que a gente deve planejar e replanejar mais do que simplesmente operar. Os últimos acontecimentos das últimas semanas, com o fechamento agora com a APAS, com os estandes do jeito que estão, caindo, mal acabados. Na semana passada a gente teve essa mesma experiência na Feira Bet Educar. A gente teve outros estandes que não foram entregues durante a feira inteira. Nossa experiência também foi bem constrangedora, bem complexa. A gente não conseguiu entregar da forma que nós gostaríamos. Fornecedores despreparados, mão de obra despreparada, fornecedor onde aceita um projeto, mas não dá sequência a ele, fornecedor que assume e não consegue cumprir com o seu cliente, não consegue cumprir com a sua equipe de trabalho, mão de obra quarteirizada, que fica mais complicado ainda, gente que você bota pessoas para trabalhar para você que não tem a menor experiência. Na semana passada a gente teve 2 óbitos de produtores devido a estresse com mal súbito. Essa semana a gente teve o caso dentro da APAS, da facada de um fornecedor, um empresário. Então, assim, nos deixa bastante preocupado. Acho que isso é um grande alerta. Não pode continuar do jeito que está. A gente tem que mais planejar do que executar. Esse momento que a gente está passando agora, e dentro de todas as nossas experiências, eu estou dizendo isso, que a gente viveu isso, não é que a gente está escutando isso no mercado. Então, hoje, o núcleo tem uma experiência e acho que mais do que nunca quer fazer dessa experiência um grande alerta. Coisas piores ainda podem acontecer. Vamos planejar mais, vamos executar sabendo o que a gente está executando. Vamos verificar se esses profissionais que assinam um documento para a gente realmente estão qualificados para assinar. E mais do que isso, tá? Eles podem estar validando um projeto onde, por outros meios, pode não estar sendo cumprido da forma correta. Então, o material comprado, estão procurando que tenha aí, assim, as coisas são fechadas sem um prazo determinado. Acho que isso é muito preocupante. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar esse podcast, vamos aproveitar o canal que a Promovil pode nos dar, exatamente para dar esse grande alerta. É hora de repensar tudo que nós estamos fazendo. Principalmente porque assim, o mercado está abrindo, o mercado está ótimo, a gente estava esperando 2 anos parado, mas também sair fazendo do jeito que está, não vai dar certo. Fica aí um grande aprendizado, fica aí principalmente um grande alerta e totalmente à disposição. O núcleo hoje pode encabeçar, pode juntar ao Promovil para levantar essa grande defesa para o mercado. É hora de planejar. Não é hora somente de sair executando para tentar suprir o déficit financeiro de 2 anos sem trabalho. Porque coisas piores ainda podem acontecer. Obrigado, Júlio. Então, Fernando, vamos aproveitar esse papo com você e falar de um outro assunto importante também, num grande evento do mercado, que também já havia sido, o Salão do Automóvel, ele havia sido cancelado antes da pandemia. Inclusive, a própria Reed declarou que, olha, o salão está cancelado e não é por causa da pandemia, aquilo era fevereiro de 2020. Aí agora programaram novamente, prometiam um evento num outro formato, em Interlagos e tal, e novamente foi cancelado. Você é um cara, nossa, montadora de grandes estandes do Salão do Automóvel para grandes marcas, relacionamento com grandes marcas, eventos emblemáticos como os 70 anos da Porsche no Brasil, enfim, ou seja, é um cara capacitado, preparado para falar isso. E também, eu lembro que antes da pandemia fez visitas a salões ao redor do mundo inteiro para que tivesse insumos aí para projetar aí as ideias para os estandes daqui. Ao que você atribui essa situação, Fernando? Júlio, vou ser bem sincero, na verdade é uma grande pergunta. A gente, na verdade, um pouco antes da pandemia, falava na questão
que talvez esse modelo já era defasado, né? Porque antes do cancelamento do Salão do Automóvel em São Paulo, foi cancelado em Frankfurt, né? A gente recebeu esse comunicado. Então, na verdade, o modelo está sendo revisto no mundo inteiro, né? Você viu que, na verdade, a pandemia acelerou tudo isso, porque os clientes, eles querem, na verdade, desculpa. Não, vai, corta, vai de novo, 3, 2, 1... Na verdade, as montadoras, elas querem mais vender e comercializar e fazer o test drive e ter uma venda mais concreta. Por que a Fenatran é um sucesso? Porque é uma feira de negócios. O Salão do Automóvel é uma feira de showroom. Então gastava-se muito dinheiro para enfeitar aquele show, sem venda, sem coisa concreta. Então era questionado no mundo inteiro o valor gasto por isso. Não tinha test drive, não tinha experimentação, não tinha modelo de vendas. Então hoje você vê pela aceleração da pandemia, todo mundo quer comprar direto, ele quer testar, usar e comprar. Tem um modelo de assinatura, tem um modelo de sharing, tem um modelo mudado. Então hoje a montadora, ela precisa muito mais uma coisa concreta, porque ela está sofrendo tanto na base da construção, com insumos, com tudo mais. Hoje ela precisa da experimentação do produto direto. Por isso que outras feiras ou outros eventos são ainda muito importantes, até como o Lollapalooza, como você estava falando, é ativação pura, é Rock in Rio, não falando, é um evento, mas uma ativação dentro do canal que é a Globo, o Big Brother, experimentação da marca, é isso que os clientes querem. Na verdade, showroom, é para experimentar e para uma hora fazer o pedido e comprar, né? Não dá para ser só para a pessoa ver e ser visto. Ô Fernando, mas aí houve a decisão de ir para Interlagos, quer dizer, a questão do test drive, talvez essa mudança. Mas, por outro lado, eu ouvi também que algumas marcas premium disseram assim, eu prefiro fazer o meu evento proprietário, você mesmo já levou marcas lá para Capoava, para esses autódromos privados aí que tem no interior de São Paulo, onde a marca consegue levar os seus clientes, fazer um trabalho. Você vê que essa talvez seja uma tendência que pode um pouco atrapalhar o plano desses grandes salões, ou por outro lado, o Brasil vai crescer tanto em relação à necessidade de experiências que vai haver espaço para todo mundo. Não, concordo, você falou muito bem. A marca, ela prefere fazer um evento pocket, né? Que ela já tem o lead qualificado, ela já trabalha o ano inteiro com esse público, ele vai para a concessionária, ele experimenta, depois talvez ele não compra, mas ele volta num evento proprietário e daí talvez ele faz a decisão da compra. Num evento com multimarcas, no Autódromo de Interlagos, que já teve esse tipo de eventos lá, o 4 Roda Experience no começo foi um sucesso, era de um teste, de experiência e tudo mais, mas já é um evento que já não é novo, né? Eu acho que hoje, por exemplo, as marcas estão no Brasil inteiro, você tem que todo mundo vir para São Paulo para testar um carro e participar de um evento. Talvez como tudo aconteceu numa pandemia, que todo mundo ficou fechado e hoje é tudo híbrido, porque a pessoa que está em Porto Alegre, na sua cidade, não pode participar de um evento pocket e fazer um test drive lá dentro, em Curitiba, no Paraná, ou o que for. Ele tem que vir todo mundo para São Paulo. Então, por isso que eu acho que na verdade, tem que ser repensado esses eventos de experiências de automóveis, né? Aliás, Fernando, eu acho que isso é muito, muito bom, porque existem autódromos no Brasil inteiro. Eu acho que o ambiente realmente para qualquer segmento de automóvel é importante, o ambiente do autódromo. E quero te dar um depoimento também. Essa semana que eu estou em São Paulo, que é a semana da APAS, de hospitalar também, não tem hotel, Fernando. Não tem. Eu tenho o hábito de desembarcar em Congonhas e bater no Booking para ver o melhor preço e me deslocar. Não encontrei alguns hostels essa semana. Quer dizer, então São Paulo também está saturado, e talvez essa ideia de descentralizar e levar até o cliente seja mais produtivo para as marcas do que efetivamente fazer em São Paulo. Bom, Fernando, voltando ao tema central desse episódio sobre a crise que afeta o setor e que se reflete
especialmente na segurança, na qualidade de vida dos profissionais dessa área, eu fui pegar uma visão de uma outra área, de uma área que é de A e B, alimentos e bebidas. Então, gentilmente, o Flávio Cateb, da Ferrara, me enviou um áudio também mostrando como está a situação no segmento que eles atuam. Vamos ouvir. Obrigado aí pelo convite aí para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo. Isso aí era uma situação que conversamos várias vezes, alertamos nossos clientes, alertamos também as agências que isso ia acontecer, que a volta dos eventos na pandemia, pós-pandemia, ia ser uma coisa violenta. E o mercado, de uma maneira geral, achou que poderia lidar com essas situações que são os briefings mal passados, cheios, repletos de faltas de informações, né? Os prazos apertados para enviar as propostas, que a gente não tem nem condições de poder criar com qualidade, com detalhe, e aí os orçamentos ficam aquele remendo, e a antecedência que a gente precisa das aprovações com todos os detalhes para poder fazer uma entrega profissional, de qualidade, né? Aí, além disso, a gente continua com o problema de verbas ainda estacionadas em 2019, sabido que tudo aumentou, que tudo continua aumentando, os prazos insanos sugeridos para pagamento. Então, a combinação de tudo isso é a tempestade perfeita, e tá aí o que está acontecendo é o que você tem visto aí nos eventos aqui, tá bom? Espero ter ajudado aí, um abraço. É isso, né? Bom, Fernando, para encerrar as conversas com o pessoal pelo WhatsApp, eu fiz uma última pergunta ao Paulo Passo, porque, como eu disse, a Abrace, do qual ele é diretor, reúne as empresas que têm sofrido mais esses problemas e que são as montadoras de stand. E aí eu pedi para ele desenhar um cenário olhando para frente. Vamos ouvir. Júlio, obrigado pela pergunta. Olha, os desafios são imensos, são gigantescos, tá? Tem várias frentes de trabalho que a gente está atuando, e tem situações que são a curto, médio, outras são muito longo prazo, tá? Eu vou citar alguns exemplos para você. Estamos lançando dia 10 de junho no Fórum Abrace. Aliás, temos aí o privilégio e o prazer de ter o Promovil como um dos mídias partners nossos, né? Então só tenho te agradecer. No Fórum Abrace, o selo de qualidade. Então o selo de qualidade será dado a empresas associadas, óbvio, da Abrace, que apresentem determinados critérios, que são critérios de infraestrutura, ou seja, uma empresa que ela está estruturada para atender os seus clientes. É um exemplo de dois requisitos básicos. A empresa ter o registro no CREA ou no CAL, seguindo a lei. Né? Então não é só, vamos contratar um arquiteto. Não, a empresa tem o registro no CREA e no CAL. Ela tem, por exemplo, um profissional habilitado que responde pela empresa. Em um outro caso, ela precisa ter um galpão, uma área industrial. Afinal, pavilhão não é lugar de construir, pavilhão é lugar de montar. Você constrói o stand dentro da sua área fabril, dentro da sua montadora, do seu galpão, e depois você vai montá-lo, né, no pavilhão. Então, são, para te dizer, 2 de 6 requisitos básicos que você precisa ter. Essa é uma frente de trabalho. A segunda frente, nós estamos lançando em parceria com o Sebrae, agora no segundo semestre, o curso de gestão de empresas de cenografia e montagem. Então, vamos como gerir uma empresa. Cortar madeira todo mundo sabe, agora vamos fazer a administração de uma empresa. Então, em parceria com o Sebrae, estamos lançando esse curso. Mão de obra, nós ficamos nesse período de 2 anos, parte da mão de obra foi para outros segmentos econômicos, né? E não está voltando, enfim. E tem gente nova que está no mercado, que está entrando aí e que, infelizmente, não tem aí a qualificação ou conhecimento técnico necessário. Portanto, estamos vias de lançar, em parceria com o governo do estado de São Paulo, cursos de marceneiros, de serralheria, de tapeceiro, NR35, NR10, entre outros. Então, a gente tem que estar formando a mão de obra que está entrando. Ou seja, não acredito em nada que você não tenha estudo no meio. Tá? Isso para citar alguns itens que a gente está falando. Outras frentes de trabalho que estamos, por exemplo, na BNT,
a atual coordenação nos últimos 3 anos do Comitê de Eventos da ABNT, a Comissão Especial de Estudos 142, é feita pela Abrace. Temos o privilégio, no caso sou eu, o privilégio de estar à frente do grupo maravilhoso, fantástico, que está trabalhando as normas técnicas do setor. Quanto à segurança no trabalho, a Abrace ela se preocupa tanto com isso que já há mais de 4 anos que nós fizemos um folheto, na verdade um livrinho, que é distribuído em alguns eventos, falando sobre segurança no trabalho na montagem. Então temos que trabalhar bastante com segurança para a turma que está aí. E temos outras frentes de trabalho também, de salubridade, de banheiro, ou seja, tem muita coisa a fazer junto com os parceiros, com os colegas das outras associações também, dos promotores do pavilhão. Acho que assim, elevar a régua. A gente não pode aceitar determinadas coisas, a gente tem que elevar a régua, mas entender que assim, é muito fácil culpar os outros. É muito fácil. Seria muito fácil para mim agora falar, não, o culpado é fulano, ou Beltrano ou Ciclano. Não, acho que a gente tem que entender que fazemos parte de um sistema que eu chamo de um ecossistema, que eu chamo de um ecossistema expositor. Nesse ecossistema expositor, nós temos aí alguns players, né, que fazem parte disso. Então nós temos aí as venues, nós temos os promotores, nós temos os patrocinadores, nós temos os expositores, temos toda a cadeia de prestadores de serviço e, por último, óbvio, o mais importante de todos, que são os visitantes desses nossos eventos. A razão de existência de tudo isso que são os visitantes. Então temos que entender que só conseguiremos mudar, alterar, fazer o que é necessário nos unindo, pensando todos como um só, né? É como um corpo humano, ou seja, qual órgão é menos ou mais importante? Todos são importantes, você precisa de todos, né? Quando um falha, a coisa ali complica. Então precisamos entender. Agora, é muito importante, Júlia, e eu vou aproveitar agora a oportunidade que você está me dando, e convidar as empresas de cenografia, as empresas de montagem, as empresas organizadoras de eventos, os promotores, os centros de convenções, enfim, as empresas que participem das suas associações. A nossa força está com vocês, está com essas empresas. No meu caso, representando a Abrace, nas empresas de cenografia e montagem. Eu acho que a gente tem que sentar todo mundo, tem que se unir, tem que trabalhar, tem que agregar valor, tem que agregar ideias novas, braços para a gente poder trabalhar e poder melhorar todo o nosso setor. Bom, esse podcast especial aí falando sobre um momento de mercado, um momento pós-pandemia, fica por aqui. Eu quero agradecer ao Fernando aí a sua participação aqui, a sessão do espaço de estúdios aí do ecossistema da NETSA, da Circle. E, enfim, quero ouvir as suas considerações finais aí, Fernando. Júlio, muito obrigado. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho da Promovil. Gostaria de agradecer o convite, gostaria de ser uma pessoa para ajudar esse mercado, envolver outros grupos de pessoas para discutir e debater a melhoria do mercado. E nesse momento, para mim, esse fato que aconteceu na APAS, com esse stand, é um momento mais importante para a gente sentar, discutir e melhorar esse nosso mercado, que na verdade, como você falou, gigantesco. Imagine, não tem hotel em São Paulo por causa de um evento. E a gente ainda não está pensando em detalhes como um stand pode parar de pé. Olha a importância do nosso mercado. É isso mesmo. Obrigado, Fernando. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. E a gente volta em breve. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio de Estúdio Promovil, sempre com convidados especiais falando de live marketing, brand experience e ativações de marca. Até a próxima!